descer também, enquanto nós damos início à mensagem de hoje, que é a continuação daquilo que começámos a falar no domingo passado, alicerces de um cristianismo saudável, e tal como eu falei aqui na primeira mensagem, eu queria de alguma forma fazer um resumo, porque é importante que isto não caia assim do nada, esta mensagem, mas compreendamos que tem um seguimento, e vimos nessa primeira mensagem como é tão frequente os crentes estarem consigo mesmos frustrados pelo facto de não verem, digamos assim, as suas expectativas acerca de quem Deus é e de como Ele opera se confirmarem, porque muitas vezes criaram falsas expectativas, porque ao longo da sua vida muitas vezes pensaram ser abençoados de um determinado jeito, de uma determinada forma, e de alguma forma Deus trocou-lhes as voltas. Outros vivem frustrados porque na verdade acabam por perceber ou por sentir que algumas das promessas de Deus parecem nunca mais se cumprir em sua vida, algumas das orações que fizeram parecem nunca mais ter tido resposta. Não que seja exatamente assim, mas por vezes há essa sensação e há esse sentimento. A própria Bíblia diz que a esperança, quando se torna muito demorada, ela por si mesma enfraquece o nosso coração, e é por isso que é tão importante nós sermos ajudados por Deus e também no seio de uma igreja. Nós vemos tantas vezes e vimos tantas vezes pessoas forçando um cristianismo que não é exatamente um cristianismo, vamos dizer, original, é um programa pirata, não é? Vocês sabem que às vezes há programas originais e depois há pessoas que fazem programas piratas, não é? Baseados no verdadeiro, mas que não têm legitimidade do verdadeiro, não são autenticados. E por vezes as pessoas, os crentes, eles forçam o cristianismo que é pirateado, no sentido que, por exemplo, forçam o cristianismo sem vida de oração. Querem ser abençoados, querem ter Deus, querem que Deus esteja sempre atento às suas vidas, mas não estão minimamente voltados para uma vida de oração. Não buscam Deus, não querem fazer parte de igreja nenhuma, não querem ter nenhum pastor que repare, que cuide da sua vida e a quem muito menos dê satisfações sobre a sua vida. E nessa vida que as pessoas acabam por levar, acabam se aproximando cada vez mais da apostasia, ou seja, do abandono público da fé cristã, ao invés de se aproximarem de Deus, porque só há um caminho que leva a Deus, e a Bíblia garante, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou esse caminho estreito, eu sou essa porta estreita por onde todos têm que entrar para encontrar a vida que Deus lhes preparou. Então reconhecemos aqui na semana passada que existem alicerces de uma vida cristã saudável que nós não podemos comprometer. São aqueles, é como os alicerces da nossa casa, não é? Nós vivemos certamente numa casa, em casas que têm alicerces, a gente não pode chegar lá e arrebentar com os alicerces, porque senão toda a casa cai, e portanto os alicerces sustentam a casa. E existem alicerces de uma vida cristã saudável, pois nós sabemos que toda a vida que nós, conforme a conhecemos, tem um autor, que é Deus. Sabemos que esse Deus tem princípios espirituais que regem essa vida, que são ensinados aqui na igreja. Jesus mandou que a igreja ensinasse esses princípios, que ensinasse a todas as pessoas as coisas que Ele instruiu, porque era necessário que isso acontecesse. Sabemos também que esse Deus que rege a vida segundo os seus princípios, Ele tem, vamos dizer, um manual do fabricante, que é a palavra de Deus, onde estão, digamos, as regras, onde estão as noções básicas de como tudo funciona e do que devemos fazer em cada situação. Mas também sabemos que nenhum de nós está autorizado a usar esse manual por si mesmo, ou seja, nós precisamos de um guia, precisamos de alguém que nos ajude, que nos interprete, que nos revele, que execute, que torne real as instruções que lá estão e que nos faça perceber quando elas são mais prementes e quando elas são necessárias em nossa vida. E essa pessoa é a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, que Jesus prometeu que o mundo não saberia nem o conheceria, mas nós saberíamos porque habitaria connosco, estaria com todo aquele que crê. Amém? Na primeira mensagem também vimos, já como primeiro alicerce desta vida cristã saudável, e que não podia deixar de ser outro, convertermos a Cristo, não é? Fazermos Jesus o nosso Senhor e nosso Salvador. Vimos que o segundo grande alicerce era ser parte da igreja, e vimos como
o ser parte da igreja de facto e não apenas de nome, nós de facto temos essa noção de interdependência, de pertença da nossa vida uns dos outros, legitima, digamos, a nossa espiritualidade individual, ou seja, se calhar para algumas pessoas isto foi uma surpresa, ou é uma surpresa, pensarem que as respostas de Deus e a forma como Deus responde à nossa vida depende, em grande medida, desses laços legítimos que nós temos na Igreja de Cristo, ou seja, nós temos que estar bem com o corpo, nós temos que estar bem integrados no corpo para que a nossa vida espiritual individual ela floresça. E temos exemplos disso quando não perdoamos alguém, por exemplo, não é? Que a Bíblia diz que as nossas mãos para adorar têm que se levantar sem ira nem contenda, e portanto, se há ira e se há contenda, a nossa adoração é um ato de ofensa para Deus em vez, por exemplo, de ser de honra. Deus diz, por exemplo, que se vamos dar a nossa oferta na casa de Deus e temos alguma coisa contra um outro irmão, então mais vale não dar logo e primeiro restabelecermos a nossa comunhão e fazer isso depois. Diz também que as nossas orações podem ser inclusivamente impedidas, não terem resposta, por causa de não perdoarmos ou de não termos o nosso coração acertado com outro irmão na fé, ou com outra pessoa do corpo de Cristo. Então, essa responsabilidade que Deus nos dá de pertença e de estarmos bem uns com os outros, tem a ver com aquilo que é mais importante para Deus. Deus está preparando não um crente ou dois ou três na terra que sejam super crentes. Deus está a preparar uma igreja, uma família, pessoas que aprendem a viver juntas e a amarem-se umas às outras aqui na terra, para que um dia no céu Deus não tenha que ter lá um tribunal e uma secção de polícia para ter que nos grimir das nossas quesilhas, vamos dizer assim. Então hoje nós vamos ver que a prática de um cristianismo saudável, ela envolve também um outro grande alicerce e muito principal, muito determinante de acordo com Deus, que é total predisposição para amar e servir o próximo. Diga comigo, total predisposição para amar e servir o próximo. Nós às vezes temos alguma disponibilidade para amar as outras pessoas, mas uns têm às vezes 10%, outros 20%, outros não têm paciência nenhuma e outros têm dias em que estão, digamos, espasmodicamente, dá-lhes assim um espasmo de amor santo, e então há um dia ou dois que eles no ano ficam assim mais sensíveis e acodem a toda a gente, não é? Mas depois todo o resto do ano desligam essa tomada, essa ficha. E isto é, digamos que a roda central, é aquilo que faz mover, que faz girar toda a nossa vida espiritual com Deus. É nós compreendermos que a nossa vida cristã saudável não está centrada em nós. Ela está centrada verdadeiramente em Deus, primeiro de tudo, mas depois envolve uma predisposição total para amar e servir a Deus. E onde é que nós vemos isso na palavra? Vemos em todo lado. Quando abrimos a Bíblia, vemos, por exemplo, Jesus anunciar o propósito da sua vinda, dizendo que Ele não veio para ser servido por nós, mas veio para servir-nos e veio para dar a sua vida por muitos. Ele disse por muitos porque Ele sabia que nem todos iriam querer recebê-lo, iriam querer aceitar o seu sacrifício. Ainda há hoje pessoas que, enfim, nos meios de comunicação social, parece que é moda dizer-se que não se acredita em Deus ou ter uma outra qualquer noção. Parece que há pessoas que preferem tentar cruzar as pernas como o Buda do que procurar a fé em Jesus Cristo. Ou adquirir uma prática qualquer oriental porque está na moda, porque dá uma boa onda, uma boa vibe, como se diz aí fora, não é? E as pessoas ficam com um ar mais agradável aos outros, porque tudo está em função do ego, tudo está em função da aparência, tudo está em função da vaidade dos sentidos. Mas estar com Deus não tem nada a ver com isto. Estar com Deus é estar ligado à fonte. É nós compreendermos que não nascemos para viver sós. Então nós precisamos entender esta grande verdade que é Jesus, Ele próprio, aquilo que amamos, aquilo que recebemos como Senhor e Salvador. Ele disse: eu vim no meio de vocês, não esperando ser servido por vocês, mas para vos servir e para dar a minha vida por vocês. Então esse é, digamos, o exemplo. Jesus está a dizer como é que nós devemos proceder.
é com Ele que nós devemos querer ser parecidos mais e mais. Amém? E é por isso que não espanta e não deve espantar as pessoas que vivem desta maneira, quando o apóstolo Paulo, já numa fase final do seu ministério, não cessava de lembrar aquilo que ele afirmava serem as palavras de Jesus, que eram persistentemente passadas de discípulo em discípulo, de que Jesus sempre lhe dizia que mais bem-aventurada coisa era dar do que receber. Ora, isto, quem diz uma coisa destas, quem diz que é melhor dar do que receber, é porque no coração tem esta total disponibilidade para amar o próximo e para servir o próximo. É uma forma de dizer: o meu foco não está em mim mesmo, o meu foco não está virado para dentro, o meu foco está virado para os outros. É naquilo que eu faço em relação aos outros que a minha espiritualidade é construída na presença de Deus. Amém? Então é quando nós, de facto, temos atitudes, palavras e ações que de alguma forma atingem benignamente aquilo que nós chamamos o nosso próximo, aquela pessoa que está diante de nós e a quem Deus quer que ministremos alguma coisa, que a nossa espiritualidade alcança a sua plenitude. A Bíblia diz que é no amor que nós alcançamos, no amor de Deus, na revelação do amor de Deus, que nós alcançamos a plenitude, toda a vida plena que Deus tem para nós. Ora, o amor de Deus não é uma coisa que acontece só em nós. O amor de Deus não é eu estar de mãos levantadas sentindo apenas o amor de Deus por mim. O amor de Deus é eu deixar que o amor de Deus, altruísta como Ele é, se manifeste na minha vida. Deus está-nos a dar um recado, a dizer: é por aí que tu vais encontrar a plenitude. É por aí que tu vais encontrar esse gozo inefável do Espírito no teu coração. É por aí que tu te vais sentir realizado de uma maneira ou realizada de uma maneira tal que não há nada que corrompa esse sentimento de satisfação e de alegria interior que tu terás em ti mesmo. E é por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Não se trata só de comida, nem de bebida, nem de confraternização, mas é sobretudo alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Amém? Então esses princípios estão, digamos, consagrados na Palavra de Deus. Vamos lá abrir em Romanos 13, versículo 9. Vamos ver que os apóstolos ensinaram isto. Jesus o consagrou de diferentes formas. A forma, digamos, mais conhecida foi quando Jesus, na terra, disse que nos trouxe um novo mandamento a todos nós, à sua igreja. Não é? Ele disse: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, isso está implícito nesse mandamento que Jesus dá único para todos nós, essa total disponibilidade que devemos ter para amar o nosso próximo como a nós mesmos e para o servir da forma que for necessária. Romanos 13, versículo 9. Portanto, Jesus consagrou este princípio de total disponibilidade para amar e servir o próximo, e a Bíblia o diz de diferentes formas. Aqui temos um exemplo disso em Romanos 13, versículo 9, diz assim a palavra de Deus. Romanos 13, versículo 9. Diz assim, vamos ler juntos: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Portanto, aqui estava-se com que repetindo aquilo que nós conhecemos como os 10 mandamentos. E quem está aqui a falar, Paulo aos Romanos, está a lembrar que todos estes mandamentos se cumprem em Cristo quando nós cumprimos o seu mandamento. E diz logo a seguir, vamos ler juntos: e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Isto é uma declaração forte. Tudo nesta palavra se resume. Se há mais alguma coisa que Deus espera de ti, se há alguma coisa que tu possas achar que ainda tens por cumprir com a tua vida, todas as coisas que Deus espera de ti se cumprem nesta palavra. E vamos ler juntos: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Por outras palavras, aquilo que torna perfeito o cumprimento da lei é quando nós somos capazes de viver o amor com que Cristo nos amou. Amém? Se pensássemos por instantes como é que Cristo nos amou, nós teríamos aqui rios de mensagens que nunca mais acabariam, não é? Porque nós vamos ver cada ato, cada gesto, cada atitude,
cada ocasião em que Jesus esteve na presença de alguém, ou mesmo quando esteve ausente, quando ele estava nos seus períodos de oração noturnos, não é? Ele estava o fazendo por nós. E todas essas formas, todas essas manifestações de amor, a Bíblia nos manda atentar de uma forma especial para elas. Amém? Vamos abrir em Mateus 7, versículo 12, e vamos ver que Jesus também consagrou este princípio, e é por isso que nós o devemos considerar um alicerce, um pilar que não pode faltar na nossa vida espiritual. Quer dizer, tem que ser uma prioridade para nós, tem que ser uma coisa que nós prezamos muito, que nós investimos do nosso tempo, da nossa energia, da nossa atenção. Mateus 7, versículo 12. Por vezes somos traídos pelas reações das pessoas, não é? Muitos de nós já tivemos essa experiência de querer ajudar alguém e depois a situação tornar-se muito penosa para nós, ou vermos que parece que depois não temos, como se costuma dizer, não temos mãos para aquilo, não é? Ficamos meio aflitos com a vida de alguém nas nossas mãos, porque não sabemos muito bem como é que devemos de ajudar. E às vezes, ou por dificuldade em ajudar, ou porque as pessoas não correspondem à nossa ajuda, ou porque às vezes as pessoas não são gratas pela nossa ajuda, pela nossa atitude, às vezes sentimos traídos nesse amor, sentimos traídos nessa atenção que dispensamos, sentimos às vezes como desencorajados a repetir a experiência. E nós temos que nos lembrar que estamos no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. Quem se prepara para ajudar, quem se prepara para ministrar, quem se prepara para trazer libertação, cura, um conselho, uma palavra, para levantar da fé alguém, tem que se preparar, que quem está abatido não está em posição de corresponder às nossas expectativas. São sempre pessoas que estão na rua de baixo, como se costuma dizer. São pessoas que muitas vezes têm a alma ferida, que muitas das vezes não reconhecem o bem que lhes estamos a fazer. E é por isso que a Bíblia está sempre a lembrar: não te canses de fazer o bem, porque se tu não desfaleceres, se tu não desanimares, chegará a hora em que vais colher tudo aquilo que semeaste na vida dessas pessoas. A Bíblia diz mesmo com todas as letras: de cada um receberá do Senhor o bem que fizer. Então nós devemos ter isso como a palavra que nos guia. Devemos pensar que o nosso galardão não está aqui, ele vem de Deus. Ele não está da reação das pessoas. Nós não temos que estar à espera que as pessoas nos agradeçam, que as pessoas nos reconheçam quando nós as ajudamos. Nós temos que olhar para Deus e pensar que do Senhor vem o nosso reconhecimento. Porquê? Porque a Bíblia diz: tudo o que fizeres, seja a quem for, faz-o como ao Senhor. Então a nossa atenção tem que estar sempre a Deus. A Bíblia diz: quando tu obedeces a um patrão, ou quando tu submetes em amor a alguém, ou quando tu fazes alguma coisa por alguém, mesmo que essa pessoa não mereça, mesmo que essa pessoa não seja digna da tua atitude, faz tudo como ao Senhor. Faz com que Deus seja glorificado em tudo aquilo que tu fazes. Então a nossa atenção deve estar nisso. Quando há falta de reconhecimento das pessoas, nós temos que pensar: Senhor, eu sei que o meu coração está acertado contigo. Eu sei no meu coração que eu tenho alegria porque fiz aquilo que aos teus olhos eu deveria fazer. E é por isso que, entre outras coisas, nós devemos perdoar, mesmo quando as pessoas não merecem o nosso perdão. Nós devemos libertar, mesmo quando as pessoas mereciam que nós o entregássemos à justiça ou ao juízo de Deus. Porque não tem a ver com aquilo que pode vir das pessoas para nós. Tem a ver com aquilo que Deus está a olhar e que nós estamos a fazer diante dele. Mateus 7, versículo 12, Jesus consagrou, naquilo que ficou conhecido como o Sermão da Montanha, este princípio. Parece quase em tom de resumo, não é? Aqui no versículo 12 diz assim: portanto, disse Jesus, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, o próprio Senhor Jesus, Ele próprio dá esta noção de conclusão, não é? Esta noção de que tudo se resume a isto, tudo acaba por ser isto, não é? Foi por isso que o apóstolo há pouco disse, e nós lemos da palavra de Deus, que se mais algum mandamento houver, tudo se resume nesta palavra. Recordam-se? Jesus é quem dá esta noção aos seus discípulos. Ele diz: porque esta é a lei e os profetas. Por outras
palavras, porque é que Deus deu a lei e os profetas no Velho Testamento ao povo de ser do Egito? Deu para que o povo ganhasse hábitos de santidade e se tornasse um povo adorador, se tornasse aos poucos o seu reino sacerdotal, se tornasse o seu povo escolhido e correspondesse a isso. E Deus deu profetas porquê? Porque Deus sabia que ia ser difícil essa obra, porque as pessoas tinham vivido muito tempo separadas dos princípios de Deus, ainda que crescem, ainda que acreditassem nele. Então Deus deu profetas, porque alguns no caminho, muitas e muitas vezes, eles precisariam que os profetas trouxessem a repreensão e de alguma forma os admoestassem para que eles voltassem ao caminho sempre que dele se desviassem. E na verdade, quando nós lemos a Bíblia, vemos que são muitas as vezes que o povo acaba fazendo o que não deve. Que há líderes que, enfim, não fazem o que deveriam, que as pessoas erram constantemente. De tal maneira que a Bíblia diz que para isto serviu a lei, para mostrar que o homem por si mesmo não alcança a sua salvação, não consegue cumprir a lei. Então Jesus veio cumprir a lei. E como é que ele vem cumprir? Pelo ministério do amor. E por isso ele diz, tudo se resume nisto. Se vocês viverem neste meu novo mandamento, vocês estarão acima daquilo que a lei exige de vós. Posso ouvir um amém? Amém. Então Jesus consagrou isto no seu sermão. Se pouco ainda tivéssemos por dizer acerca disto, do nosso dever de total disponibilidade para amar e para servir o próximo, Jesus ainda foi mais longe. Ele alertou-nos para o facto de que isso será tido em consideração, será um dos requisitos de avaliação que Deus terá para connosco quanto à nossa aptidão para viver na eternidade com Deus. Quando Jesus disse que um dia chegará o momento, não é, em que Deus separará os bodes das ovelhas, e Jesus quis dizer que as ovelhas que Ele vai separar são na verdade as suas ovelhas, são aqueles que enquanto estiveram aqui na terra se comportaram como ovelhas de Jesus Cristo, que consideraram Jesus como o seu bom pastor. Aqueles que se submeteram em amor a Ele. E Jesus disse, vinde, benditos do meu Pai, pois vos está preparado, venham possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E o que é que Jesus diz a seguir? Porque tive fome e deste-me comer. Porque tive sede e deste-me beber. Porque era estrangeiro e hospedaste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. E Jesus disse, e eles me perguntarão, quando é que nós te fizemos isso, Jesus? Quando é que tu estiveste doente e fomos-te ver? Ou quando é que tiveste fome e te demos de comer? E diz que Jesus lhes dirá abertamente, quando o fizeste, são dos mais pequeninos dos meus irmãos, ao teu próximo, estiveste fazendo a mim. Então veja, Jesus considera isto tão importante, que Ele considera que isto é digamos, uma forma de avaliar a nossa aptidão para vivermos na eternidade com Deus. É como se Deus dissesse, se fizeste tudo na terra, mas não foste capaz de amar o teu próximo verdadeiramente, não tiveste sensibilidade, nem tempo, nem disponibilidade para amar as pessoas à tua volta, para estar atento à vida dos que estão à tua volta, seja na igreja ou fora da igreja, se tu não viveste para ministrar aos outros, então tu não foste o meu reino sacerdotal, tu não foste o sacerdócio real, tu não foste a nação santa. Tu nunca estiveste separado do mundo para estar ao meu serviço, para ser um canal da minha graça, da minha bênção, da minha vida para as outras pessoas. Então isto é um requisito importante para Deus. Posso ouvir um amém? Portanto, volta e não volta, é importante nos lembrarmos disto para resistirmos a este instinto natural que nós temos de focarmos apenas e só na nossa vida, nas nossas necessidades, como se fossem as únicas necessidades do mundo. São legítimas porque são nossas. Deus lida com elas porque Deus nos ama. Mas não são as únicas do mundo. Você tem problemas, mas não é a única pessoa a ter problemas no mundo. Você tem dificuldades, mas não é a única pessoa a ter dificuldades no mundo. E Deus criou este elo sobrenatural de que tudo o que você quer que Deus e outros lhe façam, você escolha fazer o primeiro aos outros.
Por isso ele disse, tudo no reino de Deus é à semelhança do agricultor que vai e lança a sua semente para poder colher. Nós habitualmente vemos muito esta passagem noutros contextos, mas não o contemplamos como um princípio geral de toda a maneira de operar de Deus na nossa vida. Mas é assim que Deus funciona. Eu muitas vezes tenho experimentado isso e muitas vezes tenho visto pessoas encalharem nestes princípios espirituais, mesmo não sendo crentes, e serem abençoados à minha frente. Quando têm atitudes, quando têm gestos, quando têm atitudes de misericórdia, de favor com alguém, logo de imediato há qualquer coisa boa que vem sobre a vida da pessoa. Porque é um princípio espiritual. Porque Deus quer que nós compreendamos que Deus existe. Aquilo que Ele disse é verdade. E Ele é um Deus galardoador. Ele vai nos dar segundo aquilo que Ele prometeu. Posso ouvir um amém? Amém. Muito importante isso. Então, vamos viver mais e mais sensíveis e não nos focarmos apenas no instinto natural de usar a nossa espiritualidade para que a vida nos corra bem. Deus vai fazer com que a nossa vida corra bem, mas nós temos que nos focar na nossa espiritualidade nos que estão fora de nós. Nós temos que nos focar nos outros. Sejam os outros os que estão na nossa casa, sejam os outros os que estão na nossa rua, sejam os outros os que estão no local de trabalho, ou as pessoas que simplesmente se cruzam connosco. Você não é mais pertença de si mesmo, você é um ministro de Deus. Amém? Nós vamos viver com esta consciência. Vamos abrir em Mateus 6, já que vocês estão aí, Mateus 6,33, umas páginas atrás, e vamos ver outro grande alicerce do cristianismo saudável. Este princípio nós ouvimos muitas mais vezes na igreja. É o princípio de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, esperando que Deus tudo acrescente. Isto está intimamente ligado ao que acabámos de falar. Diz assim em Mateus 6, versículo 33: mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, quer dizer, buscar primeiro o domínio de Deus sobre a vossa vida. Aquilo que coloca a vossa vida debaixo do bom plano de Deus, que Deus vos preparou. Buscai a justiça que vem de Deus, aquela justiça que nos vem da cruz, que nos vem da redenção, que nos vem do Cristo Redentor. Buscai essa justiça, não a justiça das nossas obras, mas a justiça que vem de Deus. E tudo o resto, todas as coisas que dizem respeito à nossa vida, nos serão acrescentadas. Quando Deus diz isto, não quer dizer que elas vão nos ser acrescentadas no sentido que não exigirão nenhum tipo de esforço. Não, o que Deus está aqui a querer dizer é: eu vou estar atento à tua vida, eu vou marcar os tempos da tua vida. Eu vou estar nos momentos importantes da tua vida e naqueles momentos que tu pensas que não são importantes, mas que eu sei que são importantes na tua vida. A tua vida vai estar nas minhas mãos. Sou eu que vou libertar os teus recursos quando tu precisares deles. Eu vou libertar a saúde que tu precisas quando precisares de saúde. Eu vou libertar a sabedoria que tu precisares no momento que tu necessitares. Eu vou estar abrindo caminhos à tua frente. Eu vou estar protegendo as tuas costas quando alguém falar mal de ti ou pensar em fazer alguma coisa contra ti. Eu estarei minando as rodas desses carros dos cavaleiros egípcios na tua vida. Os irmãos estão a entender essa linguagem? Da Páscoa. Deus desmancha as coisas que são feitas contra nós. Há outra coisa que por vezes as pessoas fazem, é o contrário. As pessoas, porque não têm este relacionamento com Deus, querem elas ser Deus de si mesmas. Então elas querem lidar com os seus inimigos um a um. Elas querem controlar tudo o que lhes fazem. Elas querem uma vida estressante. Porque Deus não criou as coisas para serem assim. Há coisas que Deus quer que você faça e há coisas que Ele escolheu ser Ele a fazer na sua e na minha vida. E quando nós descobrimos isso, encontramos paz na nossa fé. A Bíblia diz que todos aqueles que têm um entendimento renovado pela fé alcançam descanso no Senhor. Descanso é este, é serem, vamos dizer, é serem pessoas que não ociosas. Não é nada disso. Descanso é alcançam paz interior, eles descansam da pressão
dos problemas, dos cuidados da vida, porque sabem que aquilo que eles não controlam, Deus controla. Aquilo que eles não conseguem fazer, eles sabem que Deus irá fazer no tempo certo. Todas as coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Então isso envolve uma predisposição da nossa parte para quê? É o outro lado da moeda que nós estamos hoje revelando. Temos que estar voltados para o próximo, temos que amar e servir o próximo, mas como é que nós vamos amar? Onde é que a gente vai buscar forças para amar e para servir o próximo? É na outra parte, no outro lado, na outra face da moeda, que é termos a predisposição para, primeiro que tudo, estarmos com Deus e recebermos de Deus. Nós temos que ter essa predisposição para ouvir, dar ouvidos ao que Deus nos quer dizer e não àquilo que queremos ouvir. Muitas das vezes nós achamos que os nossos amigos são aquelas pessoas que nos dizem sempre aquilo que nós queremos ouvir. Porque isso nos nos alimenta o ego, de alguma forma nos ampara muitos dos nossos golpes, mas esses não são os nossos verdadeiros amigos. Os nossos verdadeiros amigos são aqueles que nos dizem a verdade acerca de nós. E há muitas verdades acerca da nossa vida que nós às vezes não queremos ouvir, que nos dói ouvir. E Deus tem muitas dessas verdades para nos falar ao coração. E nós temos que ter essa predisposição para dar ouvidos a Deus, para ouvir o que Ele nos quer dizer e não aquilo que nós, de alguma forma, queremos ouvir. Amém? Então tem que haver essa predisposição para receber de Deus, para percebermos que a nossa vida começa sempre com Ele, começa sempre na nossa ligação, num coração acertado com Deus, num coração cheio do amor de Deus, num coração alimentado pela palavra de Deus e que tem fé, num coração moldado pelo caráter de Deus e que se comporta e que entende os pensamentos de Deus, porque só dessa forma nós podemos ir ao encontro daquilo que Deus quis ensinar ao povo no Velho Testamento. Não é só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então tudo começa na nossa comunhão, tudo começa na qualidade da nossa comunhão. Nós podemos estar aqui amanhã a dar ideias diferentes sobre comunhão. Faça tantas horas disto, tantos minutos daquilo. Siga este plano que é do apóstolo não sei quê, ou este plano do evangelista não sei quantos, ou este plano do pastor não sei quem ensinou. Mas a comunhão, se é verdade que tem um tempo de disciplina para nós nos disciplinarmos a estar com Deus, e essa disciplina deve permanecer, nós temos que nos sentir livres na nossa ligação com o Espírito Santo. Nós temos que perceber que o Espírito Santo nos vai guiar. Vai haver momentos na sua vida que você vai precisar mais de adorar do que fazer qualquer outra coisa. Vai haver momentos na sua vida que a sua comunhão deve-se basear em alimentar-se fortemente da palavra de Deus. Ou em outros momentos em que a sua comunhão deve ser buscar a direção de Deus para a sua vida incessantemente até tê-la. Então essa comunhão pode se revestir de diferentes formas, mas está lá sempre duas coisas muito claras: a revelação da palavra e da vontade de Deus e a presença de um Espírito que lhe foi enviado para lhe mostrar o caminho. A Bíblia diz que todos, quando são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Amém. Então nós temos que nos habituar a isto. Deus tem sempre um caminho para a minha vida. Nunca nada está perdido na minha vida. Nunca nenhuma porta está tão fechada que Deus não possa abrir. Nunca haverá um desafio tão grande na minha vida que eu não tenha solução para o enfrentar. Há sempre um caminho. Eu não estou a dizer isto para ser agradável, para vos bajular. Eu estou a dizer isto porque esta é a verdade absoluta de Deus. Deus protege aqueles que o temem. Jesus torna sabedoria para aqueles que nele creem. Ele mesmo disse: tudo vos é possível se vocês crerem em mim. Tudo é possível àquele que crê. Tudo, é absolutamente tudo. Milagres, quando forem necessários, por maiores que sejam, eles acontecerão na tua vida, se tu creres. Então nós temos que ter essa resiliência espiritual de não digamos, cairmos à primeira batalha aparentemente perdida na nossa vida. Não nos prostrarmos perante uma má notícia.
perante um relatório que não é agradável, perante uma circunstância que não nos é favorável. Ninguém gosta, obviamente, de ter essas situações na vida, mas elas são necessárias para nos mostrar a nós mesmos que Deus é mesmo Deus, de que Ele continua a ter o controle sobre a nossa vida. E para você descobrir o grande Jesus que tem estado tantas vezes adormecido no seu e no meu coração, para nós descobrirmos que Ele lá está, que o podemos acordar em qualquer momento. Tal como aqueles discípulos que estavam no mar alto com Jesus, não é? Levantaram-se aquelas ondas, aquele temporal, eles começaram a temer pela vida, e Jesus estava dormindo no barco. Eles foram lá: Mestre, uma vez que estamos a perecer, uma vez que estamos a morrer, faz qualquer coisa. Eles acordaram Jesus. E sabe, nós às vezes estamos tão confortavelmente agarrados a alguns chavões bíblicos que deixamos Jesus adormecer dentro de nós. Deixamos-lo a dormir dentro de nós. Muitas coisas passamos a dar por garantidas. Então, quando a gente vai adorar, já não é aquela atitude, já não há aquela entrega. Quando a gente vai orar, já não é aquele coração faminto, aquele coração desejoso de estar com Deus. E às vezes as adversidades da nossa vida dão-nos as causas, dão-nos os motivos, dão-nos a temperatura necessária para o nosso coração se chegar poderosamente à presença de Deus. Essa é a razão por que Deus ainda permite que muitas coisas nos sucedam também. Posso ouvir um amém? Amém. Então, digamos que quando você se habitua a construir a sua vida sobre este alicerce saudável, que é buscar em tudo o reino de Deus em primeiro lugar, significa que você aprendeu algo que Jesus quis ensinar a uma multidão que o seguia. Um dia uma multidão o seguia e parecia fervorosa, parecia pessoas super espirituais, e Jesus disse: calma, para que essa pressa toda? Vocês vêm atrás, não é de mim, é do pão e do peixe. Trabalhem antes por aquela comida que não parece, porque essa é aquela que eu, o Filho de Deus, vos posso dar. Então, quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, nós experimentamos esta verdade. Nós sabemos o que é trabalhar pela comida que não parece. Nós sabemos o que é prioritário e aquilo que é acessório. Nós deixamos de atentar para as coisas que se veem e começamos a atentar para aquelas que não se veem, mas que nós sabemos que irão transformar, mudar a nossa vida. Posso ouvir um amém? Amém. É muito importante nós não deixarmos de ver as coisas deste jeito. Vamos abrir em Colossenses 3, versículo 1. Algures na prática desta busca, em primeiro lugar, do reino de Deus, nós precisamos chegar ao ponto de experimentar o verdadeiro prazer da adoração a Deus, de estar na sua presença. Precisamos de chegar ao ponto em que a oração deixou de ser uma obrigação para que não estejamos debaixo de maldição, para que as coisas apenas nos corram bem. Orar tem que ser uma necessidade do nosso espírito, porque orar é estar ligado àquela pessoa maravilhosa que nós temos, que é Deus, e que nos enche tudo aquilo, todos os depósitos que estão na reserva da nossa alma e do nosso coração. Colossenses 3, versículo 1. O apóstolo disse aos Colossenses isto mesmo: esta primazia de olhar primeiro para cima e só depois olhar para as coisas que nos sucedem, que nos acontecem, dizem respeito à nossa vida natural nesta terra. Colossenses 3, já todos encontraram, amados? Diz assim, Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, está a falar daqueles que estão na fé, como é óbvio, não é? Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Amém. Se já ressuscitastes com Cristo, então busca as coisas que são de cima. Cristo é o Senhor da tua vida. Esse Cristo ressurreto é Ele que está dirigindo a tua vida. Então
agora, quando tiveres de tomar decisões, quando tiveres de motivar, quando tiveres de animar, olha para o autor e consumador da tua fé. Olha para as coisas que Ele já te preparou. Deixa que no teu pensamento predominem os pensamentos que Deus tem acerca da tua vida. Onde é que vamos encontrá-los, pastor? Na comunhão com Deus. Deixa que prevaleçam esses pensamentos, porque aquilo que prevalecer na tua mente é aquilo que vai descer ao teu coração, e do teu coração é de onde procedem as saídas da vida, é onde o Espírito de Deus tem essa fonte que liberta tudo o que Deus tem para ti, sai daqui de dentro. Por isso falámos aqui no domingo passado que o mais importante não é aquilo que acontece à nossa volta, nem sequer é aquilo que você e eu fazemos exteriormente, não é aquilo que os outros nos fazem. O mais importante de tudo é aquilo que está acontecendo a todo instante no nosso coração. Isso é o mais importante. Nós todos devemos ter a capacidade de olhar para dentro de nós, e quando olhamos para dentro de nós temos que sentir paz com aquilo que vemos, temos que sentir alegria, temos que sentir gozo com aquilo que lá está. Temos que conseguir ver Jesus dentro de nós. E é aqui que às vezes as coisas falham. Às vezes olhamos para nós, para dentro de nós, e estamos que nem a terra no princípio da criação, sem forma e vazia. Sentimos vazios, tristes, inseguros, entregues a nós mesmos, desamparados. Não deve ser assim. Nós devemos ter essa experiência de saber o que é estar na presença de Deus. Tem que haver testemunhos na nossa vida, tem que haver experiência, tem que haver caminho percorrido entre si e Deus, que lhe tenha trazido testemunhos, uns mais pequeninos, outros maiores, experiências com Deus, que você possa, por causa dessas experiências, ter uma confiança acrescida no seu coração, que nós chamamos de fé. A confiança daqueles que sabem que estão a andar debaixo do olhar de Deus. É por isso que nós temos esse hino que nós cantamos, não é? Eu não me estou a lembrar do hino, mas estou a lembrar da letra. Os teus olhos, como é que é? Porque nós damos os teus olhos estão sobre nós. Sobre mim. Senhor, quão belo és, tua face eu quero ver, quando os teus olhos estão sobre mim, eu sei pertenço a ti. Nós não cantamos isso por acaso. Nós deveríamos sempre cantar isto, porque isto é a experiência da nossa vida. Porque isto é a nossa vida com Deus. Eu sei que os teus olhos estão sobre mim. O que é que isso significa? Significa que estamos perante alguém que é perfeito em amar. Que nunca nos deixará de amar porque tivemos um dia mau, porque acordamos com os pés fora da cama. Deus nos ama porque Ele é amor, porque Ele é fiel a si mesmo, porque Ele não abandona aquilo que Ele próprio criou, porque Ele não desiste das coisas e das pessoas que Ele criou e para os propósitos para os quais os fez. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque Deus ainda não desistiu de nós, nem irá desistir. Amém? Então olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: olha, Deus nunca vai desistir de ti. Amém? Vou pedir ao louvor que suba, por favor. Nós hoje vamos tomar Santa Ceia neste primeiro domingo de julho. E é importante que sobre esta palavra ela seja, por assim dizer, consagrada no nosso coração com a Santa Ceia. Santa Ceia é mais do que uma cerimónia, é mais do que um ritual que nós praticamos. É um ritual de uma igreja de crentes que andam no Espírito. Amém? Santa Ceia há elementos físicos como o pão e como a bebida que é consagrada, não é? O pão que é consagrado como o corpo, a bebida como o sangue de Jesus.
E o que acontece é que enquanto esses elementos físicos entram no nosso corpo, o nosso espírito está recebendo em simultâneo aquilo que esses elementos nos transmitem. Então o que estamos a fazer exteriormente vamos dizer, é um ato uníssono, é um ato em que nós estamos unindo tudo aquilo que somos, enquanto ser triuno que somos, não é? Somos um ser, somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Então é como se todo o nosso ser, na sua plenitude, estivesse a experimentar Deus. Nós estamos a receber os elementos, mas espiritualmente estamos a receber como que é o Cristo perfeito, o Cristo poderoso, o Cristo ressurreto dentro de nós. E o seu sangue como cobertura espiritual, como perdão dos nossos pecados. Amém? Então vamos pôr a nossa fé nisso nesta manhã. Eu gostava que todos aqueles que aqui estão hoje e que podem dizer de alguma forma: pastor, eu tenho uma necessidade premente que também hoje de alguma forma me trouxe à igreja. Se você tem uma necessidade, seja de forças, seja de direção, seja de alegria, seja de força para viver, seja o que for, hoje ao tomar a Santa Ceia, ponha fé nesta plenitude. Ponha fé na plenitude que a Santa Ceia nos traz. Temos que pensar que se aquele bocado de pão consagrado é o corpo de Cristo, e se eu estou recebendo uma parte de Cristo em mim, estou aceitando ser uma parte de Cristo, Deus está santificando a minha vida, mais uma vez. Onde está a vida empurra a morte. A vida espiritual de Deus, ela afasta a morte, não é o contrário. Sabe, o pecado na terra ensina-nos o contrário. Ensina-nos que tu vives até morrer. Mas nós seguimos aquele que depois da morte ressuscitou. Então significa que quem ressuscitou com Cristo, conforme lemos aqui em Colossenses, já não pensa na morte. A vida já está nele. A vida já tem autoridade no nosso corpo mortal. A vida tem autoridade na nossa alma. A vida tem autoridade no nosso espírito. Qual vida? A vida espiritual. Aquela da qual Jesus falou que todo aquele que nele cresce não veria mais a morte. Aquele que recebesse a sua palavra não veria mais a morte. Porque quem tem Jesus, quem tem a palavra, tem Cristo no coração. Amém? Vamos ficar de pé, por favor, aqueles que puderem, como é óbvio. Vamos orar na presença de Deus. Vamos dizer juntos: querido Pai, neste dia em que queremos celebrar a nossa aliança contigo, nos lembramos, Senhor, do que fizeste por nós na cruz. Nos lembramos, Senhor, que ali naquela cruz tu tomaste sobre ti todos os nossos pecados, iniquidades, toda a maldição que estava sobre a nossa vida. Tu crucificaste aquela cruz. Tu rasgaste a tua carne e entregaste a tua vida para que essas coisas não mais tivessem poder sobre mim, não mais reinassem sobre mim, Senhor. Pois eu creio que ao terceiro dia Jesus foi ressuscitado. Eu creio que tu és um Deus ressurreto. Como podes dar vida hoje e para todo o sempre. E eu quero me alimentar de ti, pois tu prometeste, Jesus. Se eu me alimentasse de ti, eu viveria por ti. Perdoa os meus pecados, mais uma vez, e vem reinar no meu coração. Vem trazer o teu reino a todo o meu ser, toda a minha vida. Vem ser soberano em minha vida, Deus. Pois eu reconheço que só tu és digno de ser o meu Senhor. E só a ti te reconheço com o poder de me salvar. Eu sei que tu és o caminho, a verdade e a vida. E eu acredito que a vida que me deste, ninguém me pode tirar. Faz, Senhor, com que nesta manhã, ao celebrar a Santa Ceia, a tua vida, a tua ressurreição
Santa Ceia em oração, vamos adorá-lo todo o nosso coração.